Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando sobre discipulado, isso mesmo, discipulado, a importância de fazer discípulos, a importância de nós discipular, seja como igreja local, seja como agência missionária, seja como projeto social, mais projeto evangelístico, seja como liderança, ministério, precisamos desenvolver os processos de discipulado, discipulado ativo, discipulado aditivo. Nós temos alguns métodos de discipular, a maneira, o como, a gente vai entender um pouquinho durante a semana. A evangelização, o evangelismo é aquele primeiro contato que a gente tem com a pessoa, com a região, com a nação. Mas o discipulado é aquela continuidade, aquilo que vai formar pessoas em Cristo, ela vai entender melhor sobre a sua fé. Jesus, ele convidou as pessoas para seguir, siga-me. Jesus está dizendo, siga-me porque eu quero ter tempo com vocês, a gente vai aprender junto, você vai aprender comigo, eu vou discipular vocês. Por isso que ele passou 3 anos caminhando ali com aqueles homens e futuramente se tornaram seus apóstolos, se tornaram seus discípulos e depois seus apóstolos. Jesus estava discipulando eles porque eles eram a continuidade da pregação do evangelho que Jesus trouxe, da manifestação do reino de Deus, a pregação sobre o reino de Deus, e ia ser a continuidade. Então Jesus trabalhou 3 anos com eles, discipulando eles. Então nós como igreja precisamos entender mais sobre o discipulado. Então ontem eu falei um pouquinho sobre essa importância e hoje eu quero deixar claro que fazer discípulos não é a minha imagem, não é aquilo que eu estou ensinando por mim mesmo, não é eu doutrinar as pessoas com os regimes internos da minha igreja, com os usos e costumes da igreja. Não é esse tipo de fazer discípulo. Isso são ensinamentos por questão de ética dentro da igreja, por questão de valores morais como a igreja entende. Mas ensinar é como Jesus deixou lá escrito em Mateus, lá em Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta o 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Ou seja, fazer discípulos segundo os ensinamentos de Jesus, segundo os ensinamentos que as Escrituras Sagradas nos traz, segundo esses valores, segundo esses princípios. Esse é o pontapé de um processo de um discipulado. É a partir daí que nós iniciamos um processo para discipular uma pessoa, discipular uma igreja, uma liderança, uma nação. Discipular segundo os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus foi instruído aos seus discípulos e chegou até nós. Então, fazer discípulo é a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir das Escrituras Sagradas, a partir da Bíblia, porque é ela que tem todo e tudo aquilo que nós precisamos saber e ter para a nossa vida. Então, o discipulado é a partir daí. Eu vejo muitas igrejas falando sobre discipulado, né? Ou algumas igrejas com essa ênfase do discipulado. E quando a gente vai ver o que é, na verdade, é adestramento doutrinário.
é mais adestramento doutrinário do que discipulado bíblico. Então, o discipulado ele inicia na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. É o discipulado bíblico que Jesus está falando. Não é um discipulado cultural, não é um discipulado emocional, não é um discipulado doutrinário como igreja. A igreja que acredita que eu batizo dessa forma, a outra batizo dessa forma. Uma igreja que acredita que as roupas tem que ser assim, a outra só pode instrumento X. Não é esse tipo de doutrina, né, que eu entendo mais como adestramento cultural muitas vezes, porque é uma imposição que dali não pode mudar, nem a Bíblia muda muitas vezes. Isso não é discipulado. O discipulado se inicia a partir dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Ele deixou claro aqui no 19, mais uma vez: portanto, faça discípulos de todas as nações. Olha o processo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Essa é uma linguagem NVI. Então, o discipulado se inicia a partir das escrituras sagradas. É óbvio que no decorrer da caminhada, a gente, se é um novo convertido, a gente vai trazer, né, os valores da igreja no que se diz respeito à doutrina local. Vamos sim, porque se eu estou naquele lugar, então eu vou me submeto ali. Mas o primeiro processo é as escrituras sagradas. É ela que é o processo do discipulado. Se a gente vai ensinar os novos convertidos, ensinar aqueles membros que estão chegando, a nossa doutrina teológica que acreditamos, a nossa doutrina litúrgica, a nossa doutrina como igreja, vamos ensinar sim, mas precisamos entender: discipulados bíblicos se inicia a partir dos ensinamentos de Cristo, do Senhor Jesus. Então, isso é fazer discípulos de Jesus, não é o meu discípulo, né? Existem alguns movimentos que usam muito esse termo: meu discípulo, meu discípulo, meu discípulo, meu discípulo, a ponto de fazer daquela pessoa um adestrado à sua fala, adestrado à sua voz. Senta, pula, corre, se deita. Então não é isso. Discipulado bíblico é a partir das escrituras sagradas, a partir dos ensinamentos de Jesus. Isso é um discipulado. Fazer discípulo de todas as nações é a partir daí. Aí eu entendo sim que esse momento que eu estou trabalhando com as escrituras sagradas na vida daquela pessoa, na vida daquela igreja, aí a gente vai entendendo porque muitas vezes nós temos aquela doutrina local, porque muitas vezes temos aquela liturgia local, muitas vezes tem aquele entendimento teológico local. Então a gente usa, né, as escrituras sagradas como base para isso tudo. Mas o processo individual com uma pessoa é fazer discípulos segundo a imagem de Cristo. Jesus, ele deu muitos exemplos sobre isso. A partir da manhã eu vou trazer alguns exemplos onde Jesus fez discípulos. Jesus desenvolveu alguns métodos de discipulado: discipulado ativo, discipulado aditivo. Esses termos, o ativo é aquele mais frequente, aquele mais ativo, posso dizer, constante, né? O aditivo é aquele que são palavras que vêm para complementar, são aquelas orientações para aquele momento que vai complementar e vai trazer entendimento mais ainda que a pessoa já sabe. Então Jesus desenvolveu alguns métodos de discipulado. Durante a semana vamos estar falando e amanhã eu vou trazer algum desses exemplos. Então, fazer discípulo, discipular como igreja é a partir dos ensinamentos de Jesus, é a partir das escrituras sagradas. Se nós não começamos daí, então estamos começando errado. Amém? Então fica conosco aqui na sua Rádio Shema, que esta semana estamos falando mais sobre o discipulado, a importância disso tudo. Amém? Graça e paz, até amanhã.